Passemos agora a nossa sessão da saudade em homenagem à memória do inesquecível, querido acadêmico Nestor Chor. Nestor Chor, que nasceu em São Paulo em 9 de dezembro de 46, foi eleito para esta casa em 29 de abril de 2004, tomando posse em 3 de agosto de 2004, sob a presidência do nosso querido Pietro Novelino, tendo sido saudado por Omar da Rosa Santos, também aqui. Eleito, portanto, membro titular da seção de medicina, cadeira número 42, como patrono João Carlos Teixeira Brandão, aqui conviveu conosco até o dia 3 de fevereiro deste ano, portanto, muito recente, quando, no fim de semana, subitamente nos deixou. Então, temos aqui esta sessão, como é tradição dessa casa, em homenagem a esse que foi, aqui na nossa convivência, um excelente confrade, querido por todos, e que deixa uma lacuna grande nessa casa, além de deixar também um espaço vazio na medicina brasileira. Foi formado na Escola Paulista da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, foi formado em 72 e lá fez grande parte da sua carreira, onde chegou a professor titular, criou um laboratório de Fisiologia e Fisiopatologia Renal, que produziu muitas obras científicas e exercendo inúmeros cargos no Brasil e fora do Brasil, publicando muito. E a sua memória, aqui, para postular a posição de acadêmico, foi intitulada Exercício Físico e Gestão de Líquidos Isotônicos na Urolitíase. Além disso, exerceu atividade clínica e também no Hospital Einstein e na sua clínica particular até os seus últimos dias. Hoje, nós vamos ter aqui uma série de oradores que vão destacar, no tempo que foi destinado, nesses 30 minutos, alguns aspectos importantes da convivência deles com o querido acadêmico que nos deixou. Vamos passar, então, a palavra a eles. Acadêmico, Marta, tem a lista aí? Você então, mencionava e chama um a um, por favor, para falar. Muito obrigado, senhor presidente. O primeiro inscrito é o ex-presidente Pietro Novelino. Alô? Senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, ilustres componentes desta mesa, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Senhor presidente, a minha fala é breve, mas com muita saudade, porque, repetindo Einstein, a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. Queria ressaltar a alegria sempre do acadêmico Nestor Chor. Eu fui visitá-lo, como faz parte do ritual acadêmico, em seu consultório, e desde lá vi o espírito naturalmente alegre que por toda a vida marcou a vida do acadêmico Nestor Chor. Eu termino essas palavras num peito de saudade, dizendo repetindo Guimarães Rosa, que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Nestor Chor está encantado no seio dos seus familiares, no seio dos seus amigos e no seio desta academia, onde será sempre lembrada. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima manifestação do acadêmico Miguel Carlos Riel.
Boa tarde, senhores acadêmicos, convidados, familiares. Eu tive o prazer de conviver com o Nestor no meio nefrológico nacional e internacional desde 1976. Ele galgou todos os postos almejados na vida acadêmica, inclusive a nível internacional, ilustrado pelos inúmeros prêmios que recebeu. Ele foi um profícuo pesquisador e chamava atenção pelo número de trabalhos apresentados a cada Congresso Brasileiro de Nefrologia. Ao longo dos anos, ele teve a visão de acompanhar os progressos da medicina e criar núcleos de pesquisa nas áreas de lesão renal aguda, litíase renal e que, mais recentemente, culminaram com os estudos de células-tronco na nefrologia. Pessoalmente, era uma pessoa carismática, irreverente por vezes, afável, mas forte defensor de suas posições políticos-sociais e de um contagiante senso de humor. Foi sugestão dele a minha candidatura a membro da Academia Nacional de Medicina. Em suas visitas à academia às quintas-feiras, terminávamos a noite jantando em lugares que ele determinava, geralmente simples, espartanos, mas de boa comida, e ele iniciava com uma cerveja e terminava com um bom vinho. Era sua marca registrada. Ele não começava com uma água mineral, ele tomava antes uma cerveja. Era a característica dele. Mas o vinho tinha que ser bom e barato. E por falar em cerveja, no blog News Medicine Today, que é um blog que foi criado em 2013 pelo Nestor e o Daniel Sigulen, o Daniel e a esposa Mônica fazem um depoimento no dia 12 de março, contando um pouco da história do Nestor. É uma leitura realmente imperdível. Mas um dos trechos, eles dizem o seguinte: mas não é que o clínico, nefrologista, bimortal, que ele era também acadêmico da Academia Nacional de Ciências, né, cheio de medalhas e de títulos, se meteu a fazer cerveja e da boa. Pois é, este é o tio Nestor. Nos últimos anos, organizava, junto com o confrade Omar dos Santos Rosa, a agenda do Dia Mundial do Rim, na academia. Sua última brilhante palestra, no ano passado, versou sobre a água como medicamento. Terminou sugerindo que as últimas décadas apresentaram um novo paradigma na forma com a qual encaramos a ingestão de água. Afirmou que estudos cientificamente adequados sugerem que a água, além de uma necessidade vital, passa a ser também um mecanismo de prevenção e tratamento de uma extensa gama de enfermidades. Sua última mensagem aqui, nefrológica. Sua partida precoce deixa um vazio no cenário nefrológico brasileiro, mas, sobretudo entre nós, que tivemos o privilégio de conhecê-lo melhor e com ele conviver. Deixa muitas saudades. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Riela. Tem a palavra o acadêmico Medina. Senhor presidente, caros colegas confrades, caríssimos pessoas presentes, chama bastante atenção a nefrologia. A Escola Paulista de Medicina teve dois grandes acadêmicos aqui. O primeiro foi o professor Oswaldo Ramos e o segundo o Nestor Schor, da disciplina de nefrologia. E é curioso que os dois tinham uma característica muito parecida. Os dois eram pessoas bastante desassossegadas,
que incomodavam todo mundo, criava caso com todo mundo, ficava motivando todas as pessoas da disciplina. E quando eu discutia com os dois, o Dr. Oswaldo tive relação pessoal há muito tempo, os dois imaginavam que eles iam ter vida longa e morte súbita. E os dois cumpriram só a segunda parte. O Dr. Oswaldo e o Dr. Nestor Schor faleceram na mesma idade, com 71 anos de idade, de morte súbita, conforme eles queriam, mas, como eu disse, um pouco antes do tempo que eles mesmos imaginavam, que a gente mesmo imaginava. E até hoje, caminhando pela disciplina de nefrologia, dá a sensação que nós vamos encontrar tanto o Dr. Oswaldo como o professor Nestor Schor, pelo desassossego e pela motivação que eles traziam para todos lá. Muito obrigado. E eu peço a todos aqueles que se manifestarem que depois mandem o texto por escrito, que nós vamos compor um livreto em memória do acadêmico Nestor Schor. Tem a palavra o acadêmico Valdebrando Lemos. Comentar o currículo do acadêmico e professor Dr. Nestor Schor em pouco tempo é tarefa impossível e não é nosso objetivo, dada a extensão e a densidade desse currículo. A maioria sabe dos méritos dele como professor, palestrante, pesquisador, orientador de pesquisas, dissertações de mestrados e teses de doutorados. Seus estudos abrangeram diversas linhas de pesquisas relacionadas direta e indiretamente com a nefrologia, que iam da hemodinâmica glomerular, microcirculação, fisiopatologia renal, insuficiência renal aguda, litíase renal, nefrotoxicidade, infecção urinária, biologia celular e molecular de células mesangiais e também de células tronco e rim. Na sua formação acadêmica, destacamos a graduação em Medicina, 67-72, especialização em residência médica, doutorado em Nefrologia, todos na Unifesp, pós-doutorado na Harvard, em 78-80, e livre docência em 89 na Unifesp também, e depois, em 93, outro pós-doutorado na Cornell University. Pertencia ao corpo editorial de 40 periódicos internacionais de alto impacto e também periódicos nacionais. Publicou mais de 200 artigos em revistas científicas, mais de 280 capítulos de livros e foi editor principal de mais de 50 livros. Teve mais de 1000 resumos publicados em anais de congressos. Esses números nos mostram a magnitude da sua produção científica. Recebeu dezenas de prêmios no Brasil e no exterior. Participou da formação e orientou dezenas de mestres e doutores. No seu currículo, Lattes destaca que falava abrangentemente bem 2 idiomas e mais 2 idiomas, inglês, francês, espanhol e alemão. O professor Nestor Schor foi membro titular desta academia, como já falado, da Academia Brasileira de Ciências, presidiu a Sociedade Paulista de Nefrologia, a Sociedade Brasileira de Investigação Clínica e a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Mas aqui nós queríamos registrar os nossos agradecimentos ao professor Nestor Schor. É que, quando nos propusemos a membro da Sociedade Internacional de Nefrologia, era necessário ser apresentado e indicado por um membro da Internacional. E a secretária da SPN, dona Rosalina, durante um congresso brasileiro de nefro, nos falou para preencher a solicitação que, caso o professor Nestor Schor me conhecesse, ele me recomendaria. Quando voltei e ela falou com ele, a resposta foi: claro que eu conheço, já me convidou para a palestra em campus e foi aluno do professor Omar. Fui aceito como membro da Sociedade Internacional. Somos gratos também pelas 3 vezes que foi a campus para proferir palestras de alto nível e pelo seu apoio como membro da Sociedade Brasileira de Nefro, quando fundamos uma clínica de diálise em Campos dos Goytacazes. Sempre que convidado, proferia palestras em várias cidades do país. Acredito que por isso era chamado carinhosamente de tio Nestor, por vários nefrologistas,
como sendo tio, professor de todos. Muito obrigado. Tem a palavra o professor Maurilo Leite Júnior. Obrigado, professor Omar. O professor Nestor foi uma pessoa que, quando eu voltei de fora, acho que no segundo dia, quando eu estava aqui de volta, ele me liga, não sei como é que descobriu o telefone da minha casa, mas ele conseguiu me ligar e, de alguma forma, ele me contactou rapidamente e me pediu para que fosse para o congresso da FESB, que queria conversar comigo. E eu já tinha conhecimento do professor Nestor pela produção, pelas inúmeras documentações que ele já tinha feito, já tinha tido contato com a sua produção científica aquele momento, e eu fiquei super orgulhoso de saber que ele estava me convidando para dar uma palestra e falar do que eu tinha feito lá fora. E depois ele quis conversar comigo, me perguntou o que eu precisava e me acolheu. Eu achei assim uma coisa que foi tão bonita, né? Após a minha chegada, esse acolhimento, essa recepção que eu tive por parte dele, e jamais esqueci. Eu tenho na memória, de lá para cá, vários encontros que foram fantásticos. Eu aqui no Rio de Janeiro, ele em São Paulo, de vez em quando a gente tinha um encontro aqui e ali, na sociedade, no internacional, no americano. Enfim, professor Nestor, a admiração sempre foi muito grande, sempre será, e sempre um sentimento que eu tive desde o primeiro momento, desde aquele primeiro telefonema, de que, quem sabe um dia a gente vai poder fazer um pouco de fisiologia e fisiopatologia renal e eu aprender com o senhor em algum lugar. Espero que, se estiver me ouvindo, me acolha como da mesma forma me acolheu assim que cheguei. Muito obrigado, professor Nestor, onde estiver, agradeço e muita paz e continue como sempre a pessoa que é. Tem a palavra o acadêmico Manassés Fonteles. Dr. Nestor Shaw me convidou para o aniversário dele em 2009. E esse aniversário dele praticamente definiu, ao lado de Roberto Soares de Moura, o meu ingresso neste sodalício. Momentos muito interessantes esses últimos 2 ou 3 anos. Eu acho que poucas pessoas aqui neste auditório tiveram a oportunidade de se comunicar com tanta intensidade como Nestor se comunicou comigo. Uma média de a cada 10 dias ele trocava uma mensagem comigo. E eu sabia também das outras pessoas com quem ele falava, porque ele dava notícia. Às vezes ele não queria responder e simplesmente ele dizia uma exclamação qualquer, que poderia ser de qualquer natureza, mesmo que você não entendesse, mas era uma exclamação. Quer dizer, às vezes era uma palavra, ele botava um ponto de exclamação e encerrava. Ele voltava das outras vezes, muitas delas, com, às vezes, documentos longos, muito longos, que eu quase sempre os gravei. Mas eu acho que, entre outras coisas, em São Paulo, ele começou a me convidar para jantar sempre fora da casa dele ou da minha casa. E num desses jantares, ele disse, vamos à tua casa. E eu falei com a minha esposa e preparamos um jantar. Quando o Nestor chega no motocicleta com a mulher, na garupa da motocicleta.
E aí o porteiro disse, doutor, tem um homem aqui querendo entrar com motocicleta, e a mulher dele na garupa. O senhor vai deixar entrar aqui no prédio? Eu tive que descer para saber quem era. Era o Nestor Shaw. Então, era uma pessoa de capacidade impressionante. Ter a coragem de viajar pela América Latina todinha de motocicleta e voltar, eu acho que era uma ameaça muito grande, um estresse muito grande para a saúde dele. Era um indivíduo que deixa na gente saudades, saudades grandes. Palavra ao acadêmico natalino. Tio Nestor, essa figura extraordinária, boas lembranças, uma amizade firme, e eu preferi traduzir a minha gratidão, minha emoção pelo Nestor numa crônica. Despedir-se de um amigo. A beleza da poesia, da música, da natureza, as delícias da boa comida e da bebida perde um gosto e ficam meio tristes quando não temos um amigo com quem compartilhá-las. Acho mesmo que tudo que fazemos na vida pode se resumir nisto: a busca de um amigo, uma luta contra a solidão. Essas poéticas palavras são de Rubens Alves, em seu belíssimo texto Homenagem à Amizade. Foram delas que me lembrei ao receber a notícia da partida de alguém tão querido para a morada eterna, meu amigo Nestor Shaw. Ele era uma dessas pessoas que, mesmo à distância e com pouca convivência física, sempre despertava as boas lembranças e recordações dos momentos felizes vividos. Um homem que definiria como intenso, por ter uma incrível e contagiante vontade de viver. Pessoas assim fazem tudo com maestria e paixão. Assim era Nestor. Porém, no dia 3 de fevereiro, repentinamente e surpreendentemente para mim que, como muitos outros amigos dele, fui surpreendido por sua partida, que aconteceu conforme a canção de Milton Nascimento, Encontros e Despedidas. Traduz que cada gosto é poder partir, sem ter planos. Tivemos que pensar o mundo sem a sua presença entre nós. Nestor Shaw era um professor por excelência. Respirava o ensino, a pesquisa. Toda a sua carreira foi construída no espaço do magistério. Algo que o deixava extremamente feliz era o convívio com os alunos ávidos por aprender, entusiasmados com os laboratórios. Ele disse certa vez que via os olhinhos de admiração daqueles recém-chegados na pós-graduação. Tive a grata oportunidade de não apenas tê-lo como professor, mas por privar de sua amizade próxima. Eu o admirava pelo que fez pela nefrologia, pela medicina, pelo ensino, mas particularmente por sua efusiva forma de se relacionar e viver. Era um anfitrião impecável, possuía o espírito acolhedor e hospitaleiro, que nos fazia sentir extremamente à vontade com ele. Pode perdermos um homem contagiante, isso dá uma pena enorme, mas, ao mesmo tempo,
Somos gratos por sua breve passagem que em nós deixou algo de bom por sua generosidade. Chaplin escreveu que, durante nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam, outras que vêm e passam. Existem aqueles que vêm, ficam e depois de algum tempo se vão. Mas existe aquelas que vêm e se vão com uma enorme vontade de ficar. Considero Nestor pertencer a esta última categoria. Seu currículo é notável. Descendente de uma longa linhagem de médicos, seguiu a senda de seus antepassados com denodo e brilhantismo. Além de ter sido aprovado em tantos concursos, áreas, cargos de presidente, que eu vou passar aqui porque já foi muito bem colocado, inclusive, por tantos colegas, mas o Nestor ostentou ainda a condição de membro titular dessa academia de ciências, da Academia de Medicina, e corpo editorial de grandes periódicos internacionais, distinguido com diversos prêmios. Ele contribuiu com uma enorme geração de mestres e doutores pelo Brasil afora, homenageado internacionalmente. Era meu confrade aqui e ocupava a cadeira 42. Atuante, dispunha de tempo para atender a seus pacientes em sua clínica particular, conciliando-a com a paixão pelas viagens de moto e os encontros com os amigos de boa mesa, da música e da literatura. São Paulo, ao descrever a proximidade de sua partida, declara na segunda epístola ao jovem Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Parafraseando o apóstolo dos gentios, creio que Nestor deixou um legado de fé e profundo amor pela ciência, mas acima de tudo, de uma grande paixão pela vida. Vá com Deus, meu amigo. Muito bem. Tem a palavra o professor Maurício Ibrahim. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, eu trago aqui, primeiramente, uma mensagem de respeito e de luto da Sociedade Internacional de Nefrologia, da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e do Departamento de Insuficiência Renal Aguda da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Conheci Nestor Shore no final da década de 80, quando me candidatei a fazer um doutorado na Escola Paulista de Medicina, e onde fui aceito. Logo em seguida, procurei o professor Nestor com um pouco encabulado, dizendo a ele que eu tinha recebido uma bolsa para fazer o doutorado na França. E ele não só me estimulou para ir à França, como foi me visitar, e de lá para cá foi uma contínua e intensa convivência muito salutar. Eu preparei um pequeno texto para ser breve, para não me alongar, dizendo que o professor Nestor Shore era um ícone da nefrologia brasileira. Era reverenciado pela comunidade científica internacional e uma das grandes lideranças da nefrologia latino-americana. Com sólida formação clínica e dedicação à medicina experimental, participou ativamente da formação de nefrologistas do Brasil e do exterior. Muito antes das padronizações da nomenclatura e dos critérios diagnósticos, ele já se dedicava à insuficiência renal aguda. Estudou diferentes aspectos fisiopatológicos, aglutinou pesquisadores interessados no tema e contribuiu para a criação de uma rede internacional de insuficiência renal aguda. Nos congressos, era fácil encontrá-lo. Quando não estava apresentando conferências, estava nas primeiras fileiras dos auditórios. Nos eventos das especialidades ao redor do mundo, Nestor conseguia, como poucos, aglutinar diferentes grupos, inclusive nos intensos momentos de lazer que organizava ele mesmo em paralelo. Com visão progressista da coletividade, sabia ser firme, sem perder a ternura. Nestor via na multidisciplinaridade e na ampliação da massa crítica a melhor condição para as conquistas nas diversas esferas da ciência. Nas atividades científicas, era generoso e dizia que os laboratórios não deveriam ter paredes, nem os equipamentos ter proprietários. Também nas atividades associativas, soube representar e abrir oportunidades para a nefrologia brasileira. Na década de 90, organizou a primeira reunião
latino-americano em ciência renal aguda, que foi semente dos futuros congressos bienais. Com seu estímulo, tive a honra de presidir o primeiro, no ano 2000, no Rio de Janeiro, quando criamos o Comitê de Insuficiência Renal Aguda da Sociedade Latino-Americana e a Força-Tarefa de Insuficiência Renal Aguda em Desastre, nesse mesmo evento. Com seu prestígio internacional, presidiu o Congresso Mundial de Nefrologia, organizado pela International Society of Nephrology no Rio de Janeiro, em 2007. Nestor era membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina, 2 vezes imortal. E, frequentemente, terminava as suas mensagens com a palavra viva em letras capitais. Essa intensidade ele imprimia em tudo, no campo profissional e nas relações humanas, guardando sempre o bom humor. Parece que, para o professor e amigo Nestor, a vida, se não fosse demasiada, não era suficiente. Lehai, professor. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de dizer muitas palavras, de falar durante horas a fio, mas não posso fazê-lo. Então, vou resumir o que tinha a dizer a este amigo que, na última sessão, estava aqui sentado à minha direita, aquele que propôs um assunto que poderia ser trazido à sessão de hoje, a água como medicamento, inclusive como grande preventor da insuficiência renal aguda, principalmente no homem idoso. Daquele que teve mais de 2.000 textos ou trabalhos trazidos à literatura, aquele que presidiu o Congresso Mundial de Nefrologia há 10 anos atrás. No dia 4 de fevereiro, estive em São Paulo, naquela, eu posso dizer, aquela festa, aquela sessão solene, que foi a sessão de velório do acadêmico Nestor, na reitoria da Escola Paulista de Medicina. E aí eu entraria naquilo que escrevi naquela noite, quando cheguei em casa, e que não vou dizer aos senhores agora, mas ficará junto às outras manifestações no livreto que nós vamos preparar. Apenas termino dizendo o seguinte: dizem que Nestor tem sido um tanto avesso à prática religiosa. Talvez sim, à vista precipitada, mas de certo não, e eu lhes posso assegurar. Disse Goethe que a religião, aquela que liga o homem ao Criador, é um ensaio para a beleza. Ora, Nestor entranhou a beleza humana. Quando pude, há 13 anos atrás, recebê-lo nesta academia, comparei Nestor, o boi Shor, que Shor é a palavra que significa boi, é o açougueiro, a um outro boi que os seus coetâneos chamaram de boi mudo, e era um homem chamado Tomás, São Tomás de Aquino, que foi canonizado. Este Nestor, acreditava eu, não chegaria a ser canonizado. Hoje eu já começo a duvidar. Talvez, quem saiba, possa ele merecer algum tipo de beatificação honorífica. Afinal, Nestor não exala vícios. Monta o seu Pégaso do século XX, XXI, a motocicleta, e sai por aí, por este mundo, a cavalgá-lo como um semideus olímpico. Nunca foi avarento. Jamais deitou labaredas de ira. Conserva a visão do lince, capaz de enxergar e entender sem patinar nas fumaças da inveja. Como um javardo proto-sinaítico, tem trabalhado dia e noite, portanto, nada de preguiça. Se algum dia teve algum assédio de luxúria, uns achaques prostáticos nos últimos anos já há muito o teriam absolvido. Nada de supervida, de superbiose, de soberba. O orgulho imoderado não o consumiu. Ele é um homem simples e o mesmo boi mudo. Tomás de Aquino já havia ensinado que simplex sigillum veri. É isto mesmo.
A simplicidade é o selo da verdade. Quanto ao 8º e último pecado capital, um certo Cassiano, no século IX, foi capaz de incluir mais um pecado, chamado melancolia. Mas o mesmo boi, o outro boi, o boi mudo, o expurgou, de modo que na Suma Teológica não consta o 9º pecado capital. Já ia esquecer, talvez ninguém é perfeito, talvez Nestor tenha sofrido um pouquinho da gula. Todos os maîtres do país eram tratados por ele, pelo nome, no restaurante onde chegasse, e também o tratavam com uma sem cerimônia dos amigos. Caros companheiros desta barca da amizade, não há razão para fazer chover das pálpebras. Asseguro que um certo anjinho zombeteiro, anjinho da guarda, andou a me visitar ontem à noite em sonho e me segredou que andara ele a ler um dos avatares do poeta Fernando Pessoa e aprendeu a dissecar a alma do corpo, em princípio só para se divertir, na mais inocente das ironias. E assim havia ele ensinado ao nosso Nestor a separar a alma do corpo, a andar em mais de um ambiente ao mesmo tempo quântico. Pois saibam que o seu corpo foi, naquele dia 4, visto por aí, a dançar. Afinal, naquela semana, começava a semana do carnaval, vestido da mais primorosa fantasia. Parece que foi brincar na festa de Momo, no Olimpo. Quanto à sua alma, jamais saiu da Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado. Mais algum dos presentes deseja se manifestar? Terá a palavra. Não havendo, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra para suas conclusões. Bom, agradeço a todos que se manifestaram nessa sessão da saudade e memória do acadêmico Nestor Shor. Vamos fazer a nossa pausa para o chá acadêmico e vamos retornar num horário um pouco diferente, às 5h30 para a sessão ordinária, seguido logo pela continuação do nosso simpósio, que terminará às 7h30. Muito obrigado.